O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Então, hoje continua o Evangelho de ontem. Ele entrou na sinagoga, leu Isaías, sentou e disse que era ele, tudo aquilo. Quiseram matá-lo e ele saiu. Ninguém fez nada com ele. Quem faz algo contra Deus só se deixar. Então, hoje continua o Evangelho de ontem. Eu não li outro não. Está aí no nosso canal YouTube. Veja. A gente coloca a missa todinha e coloca vídeos separados. Primeira leitura, segunda, terceira. Ainda tem a oração no final. Leia. Tá? Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque ele falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, daimônio no grego, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. És o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão. Saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta aí um bocadinho que eu vou refletir. Cada dia tem uma palavra nova que o Senhor nos ensina. Cada dia tem algo novo. Então eu tenho que me consagrar a essa palavra do nosso Senhor. Eu tenho que seguir. Tá? Naquele tempo é hoje, é agora. Agora, quando a gente anuncia, acontece. O Senhor desceu a Cafarnaum. Onde é que ele estava? Nazaré. Na Galileia, desceu a Cafarnaum. Por que desceu? Nazaré estava no alto, desceu. E Cafarnaum, do lado do lago de Genezaré. Cafarnaum, cidade de Pedro. Jesus morava agora com quem? Com Pedro. Até os 30 anos morou aonde? Com Maria, em Nazaré. Agora é Cafarnaum. Ou então por aí. Ele não tinha casa, ele diz: "As raposas têm toca, a ave do céu tem ninho, eu não tenho nada." Então vivia nem de aluguel, não tinha nada. Você que reclama: "Eu não tenho casa", nem o senhor tinha. Eu vivo de aluguel. Ele nem aluguel, tinha nada. Tá? Vivia assim. Então desceu a Cafarnaum, cidade de Pedro, cidade da Galileia, do lado do lago de Genezaré. E aí ensinava ao judeu aos sábados, onde? Na sinagoga. De sexta à noite até 6 horas da noite de sexta, até 6 horas da noite, qualquer dessas horas de sábado, ele ia até a sinagoga e ensinava lá. Lia em hebraico, ele lia em hebraico, falava aramaico e ensinava em aramaico. As pessoas, diz aqui o texto, ficavam admiradas, assustadas, tudo assustado, porque esse aí não é o filho de José, não é o filho de Maria, não é um carpinteiro, ele nunca estudou. Ele não é doutor. Como é que ele conhece tudo isso? Como é que ele faz milagre? Tirou o cão. Como é que ele faz isso? E até os parentes dele, os primos, diziam que ele estava ficando doido. Corriam atrás dele porque estava dizendo que estava doido. Isso era Maria, Jesus estava doido. Leia em Marcos que está lá. As pessoas ficavam admiradas porque Jesus falava com autoridade. O que é autoridade? O que ele dizia, ele fazia. Se ele queria curar alguém, curava. Se ele queria tirar o cão de alguém, tirava. Hoje vai tirar. Essa autoridade que ele tinha, o fariseu não tinha, nem o saduceu. Nenhum saduceu curava ninguém, nem fariseu, nem tirava o Satanás. Então a autoridade é isso, curava quem queria, tirava o cão de quem queria. De todos não, porque qual é a missão principal do nosso Senhor? Perdoar o pecado. Ele veio curar todos fisicamente? Não. Veio curar todo quem? Da morte.
nos deu a ressurreição e tirar o nosso pecado. Duas coisas que ele nos deu: perdoar o pecado, no céu não entra quem não tem o pecado perdoado, e nos deu o dom da ressurreição. Nos curou da morte, que é a pior consequência do pecado original. O que é a morte? A 10ª consequência do pecado original. Leia que está lá no catecismo que eu estou explicando. Tá? Então, nos curou da morte. A gente pede às vezes coisa tão pequena, e não, o Senhor nos dá algo muito grande. A gente pede a cura de uma dor aqui e acolá, né? E ele nos curou da morte eterna. Da morte eterna que nos curou. E nos deu o perdão do pecado. O que é o essencial na religião católica? Perdão e vida eterna. Que vem pelo batismo. Que é a vida de Nosso Senhor. Encarnação, morte e ressurreição. Isso ele nos deu de graça. E a gente fica pedindo. E eu não entendo. A gente quer um melhoral e ele nos deu foi algo muito maior. A gente quer um comprimido para dor de cabeça. Ele me salvou da morte eterna. Então, imagina aí. Eu vou morrer, vou. Consequência do pecado, eu já vou morrer, pronto. Só que ele me resgatou da morte. Ele me deu um dom que faz com que eu não morra eternamente. Eu vou morrer para cá. Isso entrou com o pecado original. Mas eu que sou batizado, que peço perdão do meu pecado, ressuscitarei com Cristo, que creio nele. Então isso é o essencial, e não ficar chorando por coisa pequena. Então a autoridade dela, as pessoas ficavam admiradas com aquilo que ele fazia. Não é só o que ele dizia, não, porque tem gente que diz, e faz nada. Né? Jesus fala e faz. Na sinagoga, então, um dia na sinagoga, né, onde é Cafarnaum, havia um homem possuído pelo espírito do demônio impuro. Tem teólogo hoje que diz que Satanás não existe. Está aqui, isso aqui é o que é. Entendeu? Existe. O cão existe, existe. Todo aquele que se consagrou ao Satanás está possuído pelo demônio. E só sai através de um exorcismo. Então, possessão demoníaca existe. É igual aos filmes? Eu não vejo esses filmes de possessão. Não posso dizer se é igual. Mas eu posso dizer que é pior. Por quê? Porque já geral o filme faz aquela confusão, aquela... É gente que grita, que sobe parede, que não sei o quê, né? Sai prego da boca. É pior. É pior por quê? Porque aquilo pode condenar a levar ao inferno, que é a morte eterna. E porque o pior demônio não é aquele que faz zoada, não. Não. O pior é aquele que não faz nada. É quando está possesso e o demônio é mudo e surdo. Por quê? Porque o exorcista não sabe se ele saiu, se não saiu, quem é ele, quem não é. O demônio, quando a gente vai fazer um exorcismo, eu fiz o curso de exorcismo em Roma. Tá? E desde 85, 82, quando conheci o Padre Caetano, que eu ajudava ele lá nas orações. Então faz muito tempo que eu sigo isso. O demônio, na hora do exorcismo, quando ele começa a responder ao exorcista, ele começa a perder poder. Ele vai perdendo poder. Aí o exorcista domina e tira ele. Mas se ele não diz nada, se ele não se manifesta, é muito difícil sair. Acontece. Vai rezar, aí a pessoa que está endemoniada, possuída, ela não fala nada. Cai a doméstica dormindo, calada. Passa a oração todinha calada. Saiu, aí de novo calado. Quando ele começa a falar, eu entendo quem ele é. Por quê? Porque ele se coleriza, diz blasfêmia contra Deus, ele vai perdendo o controle da situação. Aí chega a hora que o exorcista manda sair e sai. Mas enquanto não diz nada é o pior. Então esse é um ponto. Segundo ponto, quando é que alguém está possuído? Quando se consagrou livremente ao Satanás. Pode ser até uma brincadeira. Você vê um filme aí e mentalmente se consagrou, você está possuído. Aquele que livremente se consagrou até para o pensamento ao Satanás está possuído. Peguei um caso desse lá na Itália. Uma jovem, né, que prometeu se consagrar se alcançasse um emprego. Mentalmente só, possuída. Isso é o segundo ponto. Quem é possuído, quem se consagra. Segundo ponto. Terceiro, quem é possuído
Só se liberta com o quê? Com oração de exorcismo. Senão não sai não. Tá? E quarto ponto, essa oração, qualquer sacerdote pode fazer. Todo sacerdote exorcista mas hoje precisa da autorização por escrito do bispo. Quem não tem autorização por escrito pode fazer? Não. A igreja hoje ordena isso, tem que ter autorização por escrito. Tá? Então, cuidado com certos lugares em que o Satanás está lá. Que lugar é esse? Espiritismo? Tá. O espírito que fica entre o céu e a terra aí, aquela invocação de morto, é morto não, porque não volta não, está lá em Lucas, aquele texto lá do Lázaro, pobre e do rico. O rico foi para o inferno, queria voltar, o Abraão disse, volta não, fica aí. Quem está lá, fica lá. Não tem esse negócio dessa comunicação não. Então, se ele diz que faz aquele negócio, dá as mãos, e que vem, aquele espírito que vem, quem é? O cão, ou algum deles. Espiritismo, macumba, umbanda, quimbanda, tudo isso tem manifestação do Satanás. Quer dizer então que se eu fui, eu estou possuído? Não. Só se você foi e se consagrou livremente. Aí você está possuído. Agora, se você foi, você está contaminado. Todo aquele que participou de sessão espírita ou macumba, candomblé, seja lá o que for, pachamama, que é o cão. Tudo isso, invocação de espírito de morto, espírito de floresta, é ação demoníaca. Não quer dizer que está possuído, está contaminado. E a contaminação tem grau. Tem opressão, tem a tentação, tem a aprovação, tem a obsessão, tem um bocado de grau. Precisa de quê? Quem foi, mas não se consagrou, precisa de quê? Oração de libertação. Precisa de exorcismo? Não, mas precisa de oração de libertação. Consta, cada caso é um caso, tem que analisar cada caso. E hoje, missa de cura está proibido pela Arquidiocese de Fortaleza por causa da pandemia. Não pode ter, tem um documento, sai agora, o documento do Dom José. Missa de cura hoje está tudo suspenso. Missa presencial, que eu estou dizendo. Quando é que vai abrir? Quando o bispo disser. Tudo é online, tá? Então, possuído quem é? Só quem se consagra pessoalmente. É claro que tem exorcista que acha que se alguém fizer um trabalho por outro, pode estar possuído. Eu acho que não. Mas tem exorcista que acha que sim. Então pronto. Essa coisa não está definida claramente não. Mas com certeza, quem se consagrou livremente, tá. E quem foi consagrado, quem se consagrou livremente, é só com exorcismo, não sai não. Quando eu retornei da Itália para cá, em 2015, já peguei 5 casos de possessão em Fortaleza. Tá? Os outros são libertação, oração de libertação, que sai através da oração, imposição de mão. Hoje não pode. Então hoje é tudo online. Essa oração que eu faço aqui de adoração e oração de São Bento é exorcismo e libertação. Mas presencial pode? Não. Então é isso aí, para entender o exorcismo. Tá? E tem gente que diz que não existe. Está aqui, isso não existe. Está aqui que eu estou dizendo na Bíblia. Tá? Então na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Então no dia de sábado, quando o Senhor estava ensinando, entrou um homem possuído por Satanás, um espírito impuro. Daimônio, a palavra grega. Daimônio, tá? E Satana também é a palavra grega. Tá? E ele é impuro, claro, o demônio é impuro, ele é contra a pureza, contra Deus. Tudo que é impuro vem dele. Todo pecado de impureza vem dele. Por trás está ele. Qualquer um. E este gritou em alta voz. Isso aqui fez barulho logo. Né? É mais fácil tirar um que grita do que um que não grita. Que gritou em alta voz. O que foi que o demônio aqui disse, né? É bom entender, porque para entender como é que ele é. Sim, ele conhece tudo que está em nós, conhece o que está fora de nós. O nosso coração, ele lê? Não, só por uma coisa que Deus permita. E essas aparições, Nossa Senhora, se o Senhor disse que não pode voltar, em casos excepcionais, Deus deixa. Aqueles casos que a igreja considerou verdadeiro, é verdadeiro. Maria veio. Mas se encontrar, dar a mão, invocar um morto, isso não. Isso aí é contra Deus, o espiritismo é contra Deus, o Satanás. Quando a gente lê o que o demônio fala, a gente entende do jeito que ele é. A voz expressa o coração. Ele conhece o meu pensamento? Não.
conhece nada de mim? Não. Mas ele me viu nascer, ele é um espírito. Ele é um espírito, tem forma não. Aí ele tem chifre, rabo. Ele é espírito, não tem uma forma. Ele pode se materializar. Ele pode se materializar sim. Já vi 3 vezes, em matéria diferente. Mas ele não tem uma forma não. Rígida não. Chifre, fogo não, rabo não. É um espírito que se materializa, né? E ele pode materializar quando ele quer? Não, ele não tem poder eterno não. Outra coisa, o demônio não tem um poder eterno. Só quem tem o poder eterno é nosso Senhor. Ele tem poder contra mim quando eu estou longe de Deus. Mas se eu estou do lado de Deus, tem poder contra mim? Nunca. Eu caio? Não. Só se eu me orgulhar, me enfraquecer naquela hora, aí eu caio. Mas se caiu, levante, confesse. Né? Então, contra Deus tem poder? Nada. Contra nós, se eu estou longe de Deus, tem. Muito. E o que é que esse demônio diz? O que quer de nós, Jesus Nazareno. Então, na hora, o homem, e era um homem normal, lá em Medjugorje, que eu fui lá 15 vezes, toda hora que conheço a Miriana e o cara lá, esqueci o nome dele agora. Jacob, conheço os 3. Conversei lá e conversava muito com a Visca e a Miriana. Toda hora que a Visca fazia oração, o Satanás se manifestava. O que querem de nós, Jesus Nazareno? O que ele diz? Ele pergunta. Então, ele fala, ele falou nós. Ou era mais de um, ou se referiu de maneira geral. Por que é que ele fez essa pergunta? Presta atenção. Porque ele queria entender quem era nosso Senhor. Os homens não entenderam, os discípulos não entenderam, os apóstolos, ninguém entendeu. Mas o demônio queria entender. O demônio já desconfiava que ele era o Filho de Deus. O que quer de nós, Jesus Nazareno? Ele, o Satanás, que foi criado por Deus, se colocou contra Deus, queria ser igual a Deus, né? E foi expulso do paraíso. E hoje está na terra, tentando, querendo arrastar os homens com ele. Ele já está condenado. O único que já está condenado, com certeza, é o Satanás, aqueles que estão com ele. E porque já está condenado, quer nos condenar com ele. O que quer de nós, Jesus Nazareno? Porque essa pergunta aqui, ele queria entender quem era nosso Senhor. Vieste para nos destruir. Ele queria entender, estava jogando, armando o laço. Imagina, armar o laço para nosso Senhor. Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O único que conhece nosso Senhor é o cão. Pode prestar atenção. E o Pedro, naquela revelação de Mateus 16, depois se esqueceu e seguiu o Satanás, né, querendo se colocar contra Deus. Mas o único que conhece mesmo nosso Senhor, quem é? O Satanás. Ele não só desconfiou, ele conhece. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Só que aqui quem falou foi o homem? Não. Foi o Satanás, um deles. Né? Bem, então, ele diz 3 coisas do nosso Senhor. O que quer de nós, chamou de Nazareno, porque ele não nasceu em Nazaré, não. Ele morou em Nazaré, muito tempo. Vieste para nos destruir, ele já desconfiava de alguma coisa. Tinha certeza? Não, o Satanás só vê o exterior. Mas aqui que entra uma coisa muito difícil para nós. Desde que eu nasci até hoje, ele viu tudo que eu fiz. Tudo de bom e de ruim. Então, minha fraqueza, ele conhece, claro, tudo que eu fiz de errado e de certo. Até hoje, ele viu. Quem? O Satanás é que eles estão com ele. Então, não é que ele conhece o que está dentro, não. Ele conhece o que eu já fiz. Aí ele joga. A minha fraqueza ele conhece na hora, na lata. A tua fraqueza conhece. E ele joga. Na hora que você está fraco, bom. Claro, com a permissão de Deus. Ele tem poder eterno, não tem poder de nada. Só quando Deus permite. Então, eu quando estou do lado de Deus, é só com a permissão de Deus que acontece algo. E Deus nos deixa ser tentado por quê? Para que eu cresça. Tenha uma fé maior. Por isso. Para que eu diga quem eu queira, que eu quero. É Deus ou o Satanás? O que querem de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir, segunda coisa. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. 3 coisas esse demônio diz. Jesus conversa com ele? Não. Quem foi que conversou com a serpente e caiu? Eva. Se eu conversar com a serpente, eu vou cair na hora.
não converse com a tentação. Você cai na hora. Ninguém é forte não para conversar com ele, nem para estar com confusão com ele. Corra dele. Terezinha, uma grande santa, corria dele. Ficar conversando com ele. Jesus ameaça ele. Não fica com conversa não. E o que nosso Senhor diz? Cala-te. Sai dele. O Senhor ordena. Faz um exorcismo. Nosso Senhor nunca conversa com Satanás. Mateus 4, quando ele chegou lá, tentação, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Aí nosso Senhor conversou? Não. Nosso Senhor recitou a Sagrada Escritura. Ele estava orando. Está escrito, nem só de pão vive o homem. Está escrito, não adorarás o Senhor teu Deus. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. As três tentações, nosso Senhor respondeu com a oração. Nem só de pão vive o homem, está lá tudo em Deuteronômio. Adorarás somente o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. As três tentações, de adorar o cão, de tentar a Deus, de querer o pão, que está fazendo o jejum, queria o pão, a riqueza material. E todo homem é tentado nisso. Alguns se entregam só a riqueza material, outros adoram Satanás. Hoje, com tanto paganismo, espiritismo, macumba, tudo isso. E outros tentam a Deus no pecado. Se expondo no pecado. As três tentações muito fortes de Cristo. Ele venceu tudo. Teve uma quarta na cruz, quando o cão disse, por intermédio de um soldado lá, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele estava onde? Morrendo na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se ele tivesse descido da cruz, eu estava condenado e você. Ou seja, era para ele renunciar à vocação dele. Quem? Cristo. Ele respondeu, não. E que ele disse, tenho sede, e morreu. Não responda o Satanás. Cala-te, sai dele, imundo. Foi o que nosso Senhor ordenou. Não falou, ordenou. Então, na hora que nosso Senhor falou, o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Não converse com o demônio e não mande ele sair, como nosso Senhor mandou, porque isso aqui é exorcismo. O que é o exorcismo? Qual é a diferença entre exorcismo e oração de libertação? No exorcismo, eu ordeno Satanás para sair. Ordem. Quando eu ordeno, é exorcismo. Só quem pode fazer é o padre com autorização por escrito. Você pode? Não. Um padre sem autorização pode? Não. Pois na igreja? Não. Então, exorcismo é ordenar ao cão de sair. E oração de libertação, a gente pede a Deus, ou a São Miguel, ou a Nossa Senhora, ou a São José, que liberte a pessoa. Senhor, tira esse demônio. Maria, tira o demônio de tal. Então não sou eu que mando ele sair. Eu peço um santo ou a Deus que tire ele. Senhor, liberta. Senhor, tal, Senhor, tal. E isso é oração de libertação. Eu faço sempre oração de libertação. Exorcismo só com autorização. E outra coisa que eu quero concluir essa história aqui, a diferença entre cura e exorcismo. Porque tem outro teólogo que diz, tem teólogo que diz que o cão não existe, está aqui. O outro diz que toda cura, que o exorcismo era cura. É não. Quando nós cura alguém, pode ler, é tudo tranquilo. Chegou lá, a sogra do Pedro, impôs as mãos, ela se levantou, pronto. Tudo tranquilo, ninguém grita, ninguém fala, nada. No exorcismo é uma grande confusão. Tem grito, aqui tem grito. O demônio fala, na cura ninguém fala. Pede a cura e pronto. E outra diferença grande é o verbo no grego. O verbo grego para curar é um e para expulsar é outro. Curar, terapeu, terapia. Expulsar, balo, ekbalo, excelton. Isso são verbos de expulsar. Tá? Então, na cura é tudo tranquilo. E na expulsão tem uma grande confusão. Isso é a primeira diferença. Outra, o verbo no grego, tem que ler o grego. Você não conhece. É um para curar, terapeu, outro para expulsar. Balo, ekbalo, excelton. Tá? E outra diferença é a preposição cai, e. Na frase, o Senhor curava e, a conjunção aditiva. E expulsava o demônio. Curava e, além disso, expulsava o demônio. Duas realidades diferentes.
Isso aqui é uma geral sobre o exorcismo, tá? Esse vídeo vai estar aí, quando você quiser, assista e divulgue para quem quer conhecer um pouco sobre exorcismo. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. Faz mal nenhum para quem está com Deus. E aqui o homem estava com Deus, porque procurou a Deus. Está precisando, procure a Deus. O espanto se apossou de todo. Claro, alguém vê, eu vi a primeira vez em 82, 3. Claro, a primeira vez eu fiquei assustado. Depois a gente se acostuma. A gente aprende a discernir a presença do demônio. Tá? E eles comentavam, então o povo que estava lá comentava. Que palavra é essa? Quem é esse aí? Essa ordem aí que ele dá ao Satanás. Ele sai do outro, o outro cai no chão e grita. Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e ele sai. Então, qual é a autoridade do nosso Senhor? Mandar no espírito impuro. Espírito impuro tem autoridade com o nosso Senhor? Nunca. Tem autoridade contra mim? Tem, se eu estou longe do nosso Senhor. Se eu estou perto, não tem nem autoridade. Então não tenha medo não, mas não enfrente ele não. Nem mande ele sair, corra para nosso Senhor. Peço que nosso Senhor tire ele da sua presença. E se é exorcismo, tem que ter autorização do bispo para tirar. Com autoridade e poder, e ele sai. Quem que tem autoridade e poder para tirar? Jesus. E aqueles que nosso Senhor deu poder, o sacerdote, com autorização por escrito. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da redondeza. Claro, o Padre Pio, né, ele tinha um grande poder, que Deus deu, né, de ler o coração dos outros e tudo. Então todo mundo corria para ele. Então a fama de Nosso Senhor se espalhou, porque ele tinha autoridade, ele perdoava o pecado, ele venceu a morte e a dor, e ele expulsava Satanás. Que Nosso Senhor nos dê essa autoridade. Ser louvado, nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.